Olá, meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, mais uma quinta-feira com vocês, mais um Fala Galisteu saindo do forno, cheio de novidades, sempre com gente que tem o que falar. Foi um sucesso total o meu papo com o Dr. Calil algumas semanas atrás, depois eu falei com o Supla, que vocês amaram também, mas as mulheres pediram nos meus grupos, no meu WhatsApp, Adriane, fale mais sobre reprodução humana, fale mais sobre gravidez, então atendendo a pedidos, eu convidei o Dr. Cristiano Busso hoje, que ele é especialista em reprodução humana, e junto com ele, a Bruna Barros Machado dos Santos, que fez congelamento com 35 anos e logo depois ela teve uma produção solo. Olha que assunto interessante. Vocês prestaram atenção? Ela fez um congelamento aos 35 anos. Hoje o filho dela é o Valentim, tem 1 ano e 7 meses. Se eu fosse você, eu apertava o play e aproveitava, já anotava um site aí, ó, fertilidadenomeutempo.com.br, porque depois você vai ter que pesquisar por lá. E o Instagram, @mercbrasil. Tô esperando, ó, aperta o play, aumenta o som e bora pra conversa. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Doutor, nós estamos no início do ano, então muita gente planeja, né? Apesar de ser um ano atípico, ano passado então foi um ano mais atípico ainda, mas a gente planeja, pelo menos tentar cumprir meta, sonhos que a gente deseja realizar. Muitas vezes isso inclui se casar, ter filho, engravidar. É a hora certa de pensar em engravidar ou não existe uma hora para isso? Existe sim, Adriane. A gente tem que fazer uma coisa, todo mundo deveria fazer uma coisa que chama planejamento reprodutivo, né? O ginecologista, ele cuida da mulher desde o começo da vida dela e ele tem que conversar com a mulher sobre o planejamento reprodutivo dela. Então, quando ela passou dos 30 anos, ainda não casou, ou casou, mas ainda está no meio da programação da carreira, então ainda está. Aliás, tem sido muito comum isso, né? As mulheres estão deixando para ter filho um pouquinho mais para frente, em função da vida financeira, em função da carreira, né? Ou às vezes de outros sonhos que são prioridade no momento, né? Um pouquinho bastante, né? A turma começava a engravidar aos 20, agora começa a tentar engravidar aos 30, né? Isso andou bastante. No livro de medicina que eu estudei, de obstetrícia, que não faz tanto tempo assim, a primigesta idosa era aquela que engravidava depois dos 28 anos. Ela já é chamada de primigesta idosa, a primeira gravidez. Nossa Senhora! E hoje, quem que engravida antes dos 28, né? Então você tem, principalmente, as profissionais liberais, né? As médicas, advogadas, etc., que vão fazendo a carreira, mais a pós-graduação, mais a especialização. E aí, quando cai na real para começar a querer pensar na formação da família, está com 35, 37, 38. Então, eu acho que faz parte da consulta ginecológica, lá no consultório ginecologista. Eu sou especialista em reprodução, né? Essa paciente não está na minha frente, essa paciente está sentada na frente do ginecologista dela. Faz parte da conversa do ginecologista fazer um aconselhamento reprodutivo, falar para ela. Ai, mas olha, cuidado, porque assim, eu vou te falar, eu vou contar uma história pessoal aqui, não está combinado isso, mas eu sempre aproveito aqui no Fala Galisteu para contar as minhas experiências. Eu tive Vitória aos 38 anos. Então já eram, se aos 28 já é, como é que é, considerada... Primigesta idosa. Ter esse nome horroroso, imagina aos 38, o que aconteceu? Mas beleza, tive uma gravidez ok, apesar de ter tido encurtamento de colo de útero e eu tive que fazer um repouso mais do que eu tinha me programado para fazer. Mas passei super bem, não tive nenhum percalço, tudo certo. 1 ano depois, eu fui para o meu ginecologista conversar com ele, ele já estava parando, já estava se aposentando, falar, eu queria congelar meus óvulos, porque eu estou pensando em ter mais um. Ele começou a rir, olhou para minha cara e começou a rir e falou, eu não estou ouvindo que você quer congelar óvulos idosos. Eu saí de lá um pouco triste, um pouco arrasada, e ao mesmo tempo achando graça, que eu falei, putz, é só eu na minha cabeça que quero congelar óvulos aos 40 anos, né, porque assim, tive Vitória aos 38, cheguei no 1 ano depois, 39, mas um pouquinho mais, já quase batendo nos 40, e aí eu ouvi isso do meu ginecologista. Conclusão, estou no auge dos meus 47, fiquei arrependidíssima de não ter congelado, porque eu queria ter um filho agora. E agora? Então, às vezes você vai trocar uma ideia com o seu ginecologista e você acaba saindo um pouco frustrada, né, com essa conversa. Mas
Isso já, pelo que você está contando, já faz um tempinho, né? Eu ouvi o seu podcast com o Kalil e eu ouvi você contar essa história, né? E eu pensei nisso aí que você falou. Mas isso também está cada vez mais no dia a dia do ginecologista falar sobre isso, falar sobre congelamento. Então mudou até um pouco o conceito dos ginecologistas em relação a isso. Eu acho que a geração nova de ginecologistas que está chegando já está um pouquinho mais antenada com essa coisa da preservação. Mas quando a gente fala de guardar óvulo, a gente fala preservação da fertilidade, é um termo um pouco ruim, porque ele é a preservação do potencial fértil, qualquer que seja ele naquele seu momento. Então você tinha lá seus 39 anos, você tinha um potencial fértil que é melhor do que hoje. Sem dúvida, então, é isso que eu falei, faltou um pouco de jeito, né? Exato. Te garantiria uma gravidez, esses óvulos que você guardou com 39? Talvez sim, né? Com uma chance restrita, mas talvez te garantiria. Então você consegue guardar aquele potencial que você tem naquele momento, o seu potencial qualquer que seja ele. Então hoje sim, hoje mudou um pouquinho o conceito, e acho que a turma mais nova também já tem mais esse conceito. A gente da reprodução briga muito para levar essa informação para os ginecologistas mais novos, que tem que conversar e tem que estimular que se guarde. Claro que tem um limite, né? Depois de 43, 44, 45, o potencial daqueles óvulos é tão baixinho que guardá-los talvez não seja a melhor estratégia. Mas também negar isso para a paciente não é algo simples de fazer. Meu potencial é 2%, mas eu quero guardar. Eu tenho todo o direito de fazer isso, né? Então acho que isso tem que ser discutido, sim. Por acaso, o meu ginecologista, ele é meu amigo pessoal, então eu conto essa história porque eu sei muito bem como é que ele encara o mundo. Ele é um cara prático, ele acha que um filho está de bom tom, sabe assim, ele é uma pessoa ele é pai de um filho só também, então eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, de contar essa minha história, porque ele é meu amigo pessoal. Porém, acho que eu poderia ter arriscado, mesmo que eu me frustrasse agora, mas pelo menos eu teria como recorrer a essa situação. Deixa eu saber um pouquinho da Bruna. Como é que é a sua história, Bruna? Em que momento você procurou o especialista? Provavelmente não foi o mesmo que eu, e aí você teve uma boa história, um final feliz. Vai, para me contar. Eu ia num ginecologista, né, de rotina, e eu comentei com ele que eu tinha vontade de congelar os óvulos, né? E por coincidência... Mas você já tinha tido filhos, não? Você, quando decidiu congelar os óvulos... Ah, tá. Minha mãe entrou na menopausa com 38 anos, né? E aí eu sempre ia no ginecologista de rotina, e eu já tinha essa ideia na minha cabeça de ter uma produção independente, se não arrumasse alguém muito legal. E aí eu conversando com ele tinha me dito que a esposa dele tinha congelado os óvulos com um colega dele que era especializado em reprodução, que era o Dr. Cristiano. E aí eu guardei esse telefone comigo, e aí eu falei, eu sou da área de saúde também, né? Eu falei, deixa eu dar uma investigada no currículo desse cara aqui que ele tá me indicando. E aí eu já fui dar uma estudada. Eu falei, não, gostei. Eu vou marcar uma consulta e vou até lá. E aí eu fui na primeira consulta com o Dr. Cristiano, né? A minha mãe até foi junto. E aí eu falei para ele que eu tinha interesse em congelar, eu tinha uns 35 anos, e que eu sou muito focada no que eu faço, eu gosto de estudar, né? Não queria ter filho aos 35 anos. E aí eu conversei com ele... Bruna, o que você faz? Conta para mim, o que você faz, eu sou veterinária e eu tenho uma clínica, né? E adoro estudar, então eu tô sempre em congresso, tô sempre estudando, trabalho às vezes 24 horas, porque eu amo o que eu faço. E aí eu falei, meu Deus, como ter um filho agora, né? Então eu vou me proteger e vou atrás do médico de reprodução para congelar. E aí eu tive o contato com o Dr. Cristiano, que foi na primeira consulta, que aí ele me explicou que eu estava numa idade boa para congelar, né? E eu precisava fazer os exames de rotina para saber como eu estava ovulando. E aí eu comecei a fazer os exames, e aí logo vem aquele exame, né, que hoje eu até falo para as minhas amigas que até são mais novas, galera, vai atrás de procurar um médico de reprodução para se proteger, para congelar o quanto antes, se vocês também pensam como eu, que querem estudar, querem ter filho mais lá na frente. E aí quando eu fiz o meu exame, ele era bem ruim, eu fiquei bem chateada. Mas o Dr. Cristiano conversou comigo, explicou das possibilidades,
E aí eu tomei coragem de começar a fazer o processo de congelamento. Agora me fala sobre esse processo, Bruna. É dolorido, não é dolorido? Quantos óvulos você conseguiu guardar? O meu exame, o antimuleriano, né, que é um exame que a gente faz para ver a reserva ovariana, ele era bem ruim. E aí, quando saiu o resultado, fiquei bem mal e conversava com o doutor. Eu preciso entender por quê. Eu sou jovem, como o meu exame é tão ruim? E aí é individual, ele vai poder te explicar melhor. Você entende um pouco, a gente fica se sentindo muito mal, né? Daí eu até falei para ele, poxa, os ginecologistas... Muito mal. Muito! Aí eu falei assim, o ginecologista devia explicar isso pra gente antes, porque de repente a gente tem lá seus 30 anos, não tem um relacionamento estável, ou não tá a fim de ter filho, que pudesse nos indicar já, né, congelar. E aí ele pegou e me explicou, ele falou, Bruna, vamos fazer um ciclo, né, e ver como você responde, quantos óvulos a gente consegue. E aí, cada ciclo que eu fui fazendo, assim, não é dolorido, a gente toma, né, acho que cada mulher tem um protocolo, né, dosagem de hormônio diferente, e eu tinha que tomar as injeções, eu mesma aplicava, mas super tranquilo, não tive efeito colateral nenhum, não engordei, nada, tudo certinho. Mas cada vez que eu fiz um ciclo, só vinham 3 óvulos, e de um lado só. Não é isso, doutor Cristiano? É, por aí. Você conseguiu congelar quantos no total? 12. Aí, na verdade, a gente tinha 9 óvulos congelados. E quando eu tinha já comprado o sêmen escolhido, o Dr. Cristiano, ele aconselhou a tentar tirar óvulos frescos também. E aí, assim que o sêmen estava aqui no Brasil, a gente fez mais um ciclo antes de usar os outros, né? Eu achei que eu pudesse usar 1 ou 2 óvulos assim e guardar, mas não, a gente usou os 12 mesmo. Meu Deus, e o risco nesses 12 de vir, sei lá, quíntuplos? Não, a gente usou, na verdade... Não, os 12 óvulos eram um único embrião. Todos para conseguir um embrião, agora entendi. Pensei que você tivesse... colocado como é que todos. fala? Quando... colocado todos. Eu falo, minha Nossa Senhora! Mas a história da Bruna, ela está ocultando algumas coisas. Ela veio para congelar óvulo. E aí... Quando a gente fez o primeiro ciclo, que veio aqueles óvulos em conta-gotas, eu falei, olha, o negócio está complicado, a gente vai ter poucos óvulos, vai precisar fazer muitos ciclos para ficar com 10 óvulos. Se eu fosse você, eu engravidava agora. Mas eu sei que não é isso que você quer fazer, porque não tem parceiro, porque acabou de sair de um relacionamento, mas o ideal seria não deixar esses óvulos lá para frente. O ideal seria a gente engravidar agora. Seria a situação do ponto de vista médico ideal. Na consulta seguinte, ela apareceu na consulta falando, já comprei sêmen, vamos mandar bala. Essa é prática, hein? Quando eu falo aqui a importância das mulheres serem práticas, Sim. É isso que eu tô contando, meninas. Olha, eu tô mostrando para vocês uma mulher que é prática e objetiva. Já foi lá e já resolveu. Eu também tenho uma amiga que comprou o sêmen no banco. É uma coisa também muito curiosa para muitas pessoas que devem estar ouvindo a gente agora nesse momento. Você que está pensando em engravidar, você que está com medo de engravidar, você acha que não dá mais para engravidar, você que está... Porque a gente escuta, né, essa coisa do tratar mulheres que passam anos tentando engravidar, anos gastando muito dinheiro, porque muitas vezes é muito caro, nem todo mundo tem a sorte de conseguir de primeira, de segunda, às vezes, né, a pessoa faz algumas vezes. Mas eu acho que o mais importante é a gente primeiro não desistir daquilo que a gente quer e acredita, a não ser que você seja, que tenha um médico que deixe claro para você que você já tentou todas as alternativas. Mas eu ainda tenho fé, hein? Eu sou dessas, eu vou até o final, até a última gota do oceano. Doutor, estou errada, estou certa? Existe, a primeira pergunta que eu te fiz, assim, que tem a ver com isso, se existe a hora certa de engravidar, mesmo pensando nessas mulheres práticas como a Bruna. Não, a gente tem que pensar que, infelizmente, a natureza foi de alguma maneira machista, né? O homem, ele está fabricando espermatozoides ao longo da vida inteira. Então, ele pode ser pai com 80 anos. A qualidade decai, mas as células dos espermatozoides são sempre novas, tem sempre uma fornada nova. A mulher nasce com os óvulos dela. Então, a mulher que tem 35 anos tem lá na sua barriga óvulos de 35 anos. E, então... eles começam a perder qualidade a partir dos 35 e o potencial fértil começa a cair.
E depois isso não tem nada a ver com uma mulher ser inteirona, com uma mulher que faz esporte, uma mulher que tem uma vida saudável, uma mulher que é jovem em todos os sentidos. Não tem a ver, mas claro que ajuda. Uso de tabaco, uso de drogas, uso de álcool, tudo isso vai acabar prejudicando também a qualidade dos óvulos e também a reserva dela. E qual é a alternativa para essa mulher? Existe uma outra alternativa? Se os óvulos dela já perderam potencial, usa óvulo doado. Então você pode engravidar, inclusive depois da menopausa, com óvulo doado. Com 55 anos pode engravidar, não tem nenhum problema. O útero não envelhece, a capacidade da mulher de gestar não vai embora, né? Agora, o problema é o potencial do óvulo. Então, o que aconteceu? Lá na década de 60, 70, veio a pílula. Aí a mulher se empoderou de decidir quando ela não quer engravidar. Só que aí elas deixaram para engravidar mais tarde e descobriram que não dava para engravidar mais tarde. Agora, com o congelamento de óvulos, mudou um pouco isso. Agora você tem tanto o poder de decidir engravidar de não engravidar agora, como querer engravidar mais tarde. Você guarda seus óvulos de 30 anos para usar quando você tiver 42. Essa é a ideia. Olha, eu quero aproveitar e reforçar aqui para você que está ouvindo a importância de procurar um médico especialista. É importante você correr contra o tempo e procurar ao perceber uma dificuldade, seja ela qual for. É importante, mesmo que você ainda seja jovem e você tenha essa carreira pela frente, que é o caso da Bruna, que foi o caso da minha vida também. Eu tive todo o tempo do mundo para engravidar, mas eu não podia naquele momento. Eu não podia me dar o luxo de ficar grávida na hora que eu bem entendesse, sabe? Porque quando a gente tem 20 e poucos anos, você fala assim, eu vou ter um monte de filhos, você está apaixonada, vivendo um amor aí, mas você tem outras, não é assim que funciona, a gente cria na nossa cabeça uma história que parece uma novela ficar perfeita. Então você que está ouvindo a gente, é importante consultar um médico e entender o que está acontecendo com você. Doutor, todo ginecologista, ele acaba sendo especialista em fertilidade ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, é uma subespecialidade da ginecologia. Todo especialista em fertilidade é ginecologista, mas é uma subespecialidade, assim como o mastologista, a medicina fetal, é uma outra especialidade que a gente tem que estudar. Bruna, você fez congelamento com 35, logo depois teve uma produção solo, certo? Sim. A idade foi o fator determinante para a tua escolha? Então, na verdade, quando eu fui fazer o exame, eu queria engravidar até lá com meus 40 anos, assim, queria continuar a fazer o que eu faço, estudar, viajar. Só que daí, quando eu fui no médico, ele disse, né, o doutor Cristiano falou, não, melhor era você engravidar agora, porque sua produção de óvulo tá baixa. Eu falei, não, como assim, você ir procurando alguém para eu engravidar? Já? Não tenho parceiro. Eu vou ligar para alguém? Como assim, vou engravidar? E aí também pensei, falei, caramba, eu vou ter que começar a namorar um cara, 2 meses. Eu falo, então, preciso engravidar, para correr contra o tempo. Isso me incomodou. E aí eu falei, não, vou congelar. E aí fui fazendo o processo de congelamento, meu estoque ficando baixo, mexe com a nossa cabeça, né? Você tá ouvindo, né? Mexe com a nossa cabeça, assim, sou super saudável, super atleta, eu faço Muay Thai faz 10 anos, não como muito certinho, mas super saudável. E aí eu falava, doutor, mas me explica por que eu com 35 anos tenho essa baixa produção de óvulo. Briguei muito com o Cristiano por isso. Eu falei, quero que você me explique cientificamente. E aí eu fui fazendo o meu processo de congelamento e aí, né, fui vendo a realidade, que assim, cada vez eram só 3 óvulos, e eu não quis correr o risco de, lá na frente, não conseguir ter o meu filho. Então eu falei, sabe de uma coisa? Tenho 2 óvulos, eu vou encomendar esse sêmen, foi muito bem encomendado, fui lá, decidi certinho, minha mãe acompanhou, e aí eu falei, não, vamos fazer esse embrião. E totalmente bem resolvida, minha gestação foi maravilhosa. Ai, que legal, Bruna. E aí vem a segunda angústia, né? Quando a gente consegue, aí vem a angústia da gestação, porque aí, não sei se você ficava assim, mas toda vez que eu ia fazer o ultrassom, principalmente o tal do morfológico, que a gente vê um gráfico na nossa frente, a gente reza bastante, né? Isso. Nossa, na verdade, a gente só fica em paz quando a gente vê a carinha, né? A gente vai fazendo ultrassom, cada vez que você vai fazer ultrassom, você quer que esteja saudável, dá aquele medo quando vai fazer um morfológico, de vir alguma síndrome, alguma coisa errada, dá muito medo. Mas, assim, eu fui super decidida, eu não gostava nem que ninguém fosse comigo fazer ultrassom, a minha mãe queria ir, eu falava, não, deixa, o filho é meu, quero ir. E eu ia, eu tava assim, super bem resolvida, totalmente resolvida. Mas a minha gestação, assim, foi tranquila. Ai, que bom. Você teve uma gestação. Você não precisou nem fazer repouso como eu,
que tive Não encurtamento de precisei. colo de útero. Não, na verdade, quando a gente põe o embrião, né, daí eu falo assim, como é um processo, né, encomendar o sêmen, fazer tudo isso, eu falava, meu Deus, não posso perder esse filho, que senão eu tenho que fazer tudo de novo. Então, os primeiros 4 meses eu tentei ficar um pouco mais quieta, mas eu não parei de trabalhar do começo ao fim, eu trabalhei até 40 semanas. Aliás, doutora, eu tô falando do encurtamento de colo de útero, que foi o que eu tive. Se eu tive isso na primeira gestação, se por acaso eu tivesse uma segunda gestação, ou se eu, quem sabe eu terei uma segunda gestação, eu vou ter o mesmo problema? Provavelmente sim, porque tem mulheres que têm o colo mais curto mesmo. Então, na hora que você engravida, esse colo curto deixa você propensa a ter parto prematuro. Então, talvez tivesse sim, mas com o pré-natal bem cuidado e com os cuidados que precisa ter em relação a isso, não teria um risco aumentado. Nesse momento de pandemia, as pessoas, eu tenho a sensação que as pessoas estão namorando, ou estão separando, ou estão namorando o dobro. Mais ou menos isso. Não é? Ou as pessoas não podem se ver e separam de vez, ou aproveitam para namorar, para colocar em dia os sonhos, principalmente esse da paternidade, da maternidade. Mas como é que está sendo o protocolo de segurança nas clínicas? Mudou alguma coisa? Não mudou? As clínicas estão operando normalmente? Mudou. No começo a gente parou, a gente fechou, né? Lá para março, abril do ano passado, as clínicas no mundo inteiro fecharam. Porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia se o Covid transmite pelo sêmen, transmite pelo óvulo, esse Covid vai infectar o laboratório de reprodução assistida e contaminar outros embriões, ninguém sabia. Será que vai dar malformação? Não lembra do Zika, né? A gente foi pego aqui numa epidemia de Zika em 2016, que apavorou todo mundo, nascia bebês com microcefalia. Então, quando começou a epidemia de Covid, estava todo mundo apavorado com o que podia acontecer. Então, o que a gente fez foi ficar fechado. Fechamos o laboratório durante 2 meses. E aí começou a se ter experiência sobre o que estava acontecendo. Bebês nascidos no meio da pandemia, mulheres que já estavam grávidas quando pegaram Covid, e a gente começou a entender a experiência. E foi vindo, igual foi vindo o Covid, foi vindo uma onda, vindo da Europa, né, da Ásia, Europa, América do Sul, foi vindo uma onda de informação também. Então a gente fazia reunião com os médicos da Europa, com os médicos da Itália, com os médicos da Espanha, toda semana tinha reunião online com os médicos de lá para os caras contarem para a gente o que estava acontecendo lá e quais eram os protocolos que eles estavam adotando. E nesse aspecto até foi bom para a gente, porque a gente conseguiu estar sempre um passinho na frente. Falava, olha, o que vocês estão fazendo aí? A nossa epidemia ainda não estava estourando aqui e a gente já estava tomando os cuidados que eles estavam tomando lá. Entendi. Mas hoje o que a gente faz, basicamente, é testar todas as pacientes, todos os homens e mulheres, antes de tratar ou fazer um tratamento de fertilização in vitro. Se positivar no meio do tratamento, a gente cancela o tratamento, espera o paciente melhorar e retoma. Então, o que mudou nos protocolos é testagem, né? Testagem, no nosso caso, em massa, 100% dos pacientes testados. E outra coisa, a vacina, né, gente? Graças a Deus ela está a caminho. Sim. Qual que é a recomendação entre a vacinação e a tentativa de engravidar? Gestante, por exemplo, é grupo de risco? Pode tomar vacina, não pode? Então, a recomendação da Sociedade de Reprodução é que deve vacinar. O risco de não vacinar e acabar contraindo Covid durante uma gestação, ou até mesmo contrair Covid, mesmo não grávida, o risco de não vacinar é maior do que o risco de vacinar. Então, a recomendação hoje é que, assim, chegou sua vez de vacinar, vai lá e vacina, né? Essa é a recomendação. Mesmo gestante. Eu acho que as gestantes ainda não estão sendo vacinadas, então não foi feito estudo de vacina ainda em gestante, então ainda não estão no programa de vacinação. Mas as nossas pacientes, as pacientes que nós atendemos na clínica, que são aquelas que estão planejando gestação, recomendação é vacinação, sim. Bruna, você é mãe do Valentim, de 1 ano e 7 meses. E aí, você vai parar por aí ou você se empolgou? Olha, eu vou te falar que eu brigo com a minha cabeça ainda, viu? Porque eu gostei tanto de ficar grávida, a minha gestação foi sensacional. Ele é uma criança sensacional que eu morro de vontade de ter outro. E do mesmo jeito, eu não queria com o pai, para te falar, viu? De verdade. Você traumatizou, Bruna? Você traumatizou? Uns relacionamentos meio ruins, né? Mas é que assim, foi tão bom poder fazer tudo sozinha, sem ninguém enchendo o meu saco, que eu não tava afim agora de ter um pai, né? E assim, eu cheguei a ligar no banco, né, de sêmen que eu comprei, perguntando se tinha estoque ainda do sêmen do doador.
e ele tá desativado. Então eu falei, olha, acho que existe uma força maior. Existe uma força maior. Tudo. E o Dr. Cristiano, eu coloquei 2 embriões, né? No dia que eu fui fazer a FIV. E aí um se foi até, eu falei, Cristiano, você vai fazer meu ultrassom para ver se tem 2 ou 1. E eu lá na expectativa, ele fez o ultrassom, ele, Bruna, tem um só. Eu falei, não acredito, cadê o outro? Ele, Bruna, gestação de gêmeos é mais complicada, você não para quieta, deixa um só. Mas, né, quando a gente põe 2, a gente quer 2, né? Não adianta. E aí, eu acho também, acho que a gente fica sempre com isso na cabeça, porque eu acho que 2 é uma conta certa, assim, não sei porquê, de uma família. Me falando que quando você tem o segundo, você já pensa no terceiro. E assim vai, porque é tanto amor. A gente pensa, a gente nunca tinha experimentado esse amor, né? Que é um amor tão. A gente não sabia nem que tinha dentro da gente tanto amor para dar. Então, quando você experimenta a vontade de ter mais, a vontade de reproduzir esse amor que está dentro da gente. Você não sente isso, Bruna? Sim, mas assim, eu gostei muito de ficar grávida. Eu falo assim, que eu tive a síndrome do ninho vazio, de olhar que eu não tinha mais aquela barriga tão linda. E aí eu brigava com aquilo, eu falava, gente, eu era mais bonita grávida, sabe? Eu fiquei bem abalada com isso. As minhas amigas falavam, curte a barriga. Eu curti bastante, fiz as fotos, fiz tudo que você possa imaginar. Mas eu adorei ficar grávida, eu adorei sentir ali dentro, mexer, conversar. Então, assim, claro que do lado de fora é sensacional, mas eu não adotaria, eu gostaria de gerar de novo. Mas já que o meu doador não quer mais doar, né? Então, acho que eu vou parar por aqui. Só queria se fosse do mesmo. Por quê? Qual o problema? Você acha que na tua cabeça tem uma coisa de irmão do mesmo tenho. Como mulher doutor? A gente é muito louca. Eu sou mulher, eu fico escutando ela aqui, fico falando, gente, como a gente é doida. Bruna, você já é solo nessa parada. Pra você, não muda. É o doador porque, ali. Não, é a mãe e o pai do mesmo irmão. Daí eu pego de outro, a gente fica na expectativa, assim, como que vai nascer esse? Eu vou te falar que, assim, no dia de nascer, no dia do nascimento, é uma expectativa. Eu tenho uma foto do doador, né, no dia que eu fui lá escolher, e você fica naquela expectativa, meu Deus, vai parecer com quem? Nossa, como ele vai ser? A gente tem, cada mulher tem sua motivação para sair de casa e vir congelar ovo, né? Tem mulheres que já vêm com o marido, eles têm certeza que vão engravidar daqui a 4 anos, já tem um plano e querem guardar os óvulos com a qualidade que está agora. Ou são casais que se relacionaram com 35 anos, eles querem 3 filhos. Então, invariavelmente, o terceiro filho ela vai ter passado dos 40, né? Não dá para ter 3 filhos em 3 anos. Então, cada uma tem seus motivos, mas uma coisa que a gente vê muito, além da mulher que é profissional liberal, a médica que tem que fazer residência pós-graduação e vai terminar os estudos com 36 anos, mas o que a gente vê muito é, assim, mulheres que saíram de relacionamentos, né? E relacionamentos frustrados, isso é relativamente comum. Então, eu estava 10 anos com um relacionamento, tinha certeza que aquele cara ia ser o pai, e aí terminou o relacionamento e se frustrou. Elas vêm muitas vezes para congelar óvulos e muitas vezes acabam dando o passo seguinte, que é a produção independente, né? O que é muito interessante. É interessante entender que não precisa de homem para se reproduzir, não precisa de marido para se reproduzir. Você pode constituir família perfeitamente, né? A Bruna agora pode encontrar o príncipe encantado dela e casar e constituir a família dela, mas ela não precisou casar para constituir família, né? Eu acho que isso é uma questão interessante que a turma está começando a pensar agora. Quando você sai de um relacionamento com 35 anos, você se sente perdida. Fala, e agora? Eu não engravidei, estou com 35, preciso congelar óvulo. Mas não necessariamente você congelar óvulo, você pode constituir a sua família sozinha, né? Claro, e é bom porque isso acalma um pouco os nossos corações também, né? Porque se você está lidando com a questão da ansiedade, como você falou, acabou de sair de um relacionamento abusivo, ruim, que deu errado, enfim. Eu brinquei com a Bruna se ela traumatizou, porque isso acontece... Acontece na maioria das famílias, gente. Bem-vinda ao clube das mulheres que passaram por isso, não tem jeito. Então, assim, poxa... Só o fato de saber que é possível uma carreira solo bem resolvida, como é o caso da Bruna e de outras tantas, eu tenho a minha amiga Mariana Kupfer, que também fala sobre maternidade, e ela também tem uma história muito linda para contar e muito bem resolvida de carreira solo como mãe. É curioso, porque isso há uns 20 anos atrás era uma vergonha, para você ver, né, que
Era uma coisa, como é que uma mulher vai ter um filho sozinha? Era uma coisa meio... Primeiro que a ciência também não estava do nosso lado, né, doutora? Aliás, eu queria falar sobre as principais descobertas quando a gente está falando de fertilidade, porque todo dia me dá uma sensação que tem uma coisa nova. É verdade. Não, assim, já existia, né, a inseminação artificial com sêmen de banco. Sêmen de banco é um negócio que já tem bastante tempo. Mas não era muito bem visto, assim, as mulheres não contavam. Nem até hoje não é bem visto. Como é que você fala para seu pai e sua mãe que você não vai casar, que você vai ser filha do banco de sêmen, vai ter filho com o banco de sêmen? Né? A Bruna pode contar pra gente como é que foi isso. Mas uma das coisas que eu sempre ouço falar das pacientes é assim, meus pais não vão entender. Né? Ainda hoje, né? Então é mais o tabu. Agora, hoje a gente faz fertilização in vitro com diagnóstico genético. Você consegue olhar o embrião e ver se ele não carrega nenhuma anomalia cromossômica. Então você consegue evitar nascimento com síndrome de Down, você consegue evitar nascimentos quando o casal tem, por exemplo, temos casais que não são inférteis, mas eles são portadores de doenças genéticas. Por exemplo, distrofia muscular, hemofilia. Então você consegue, o casal que ia engravidar em casa, ia ter um filho com um alto risco de doença genética, eles vêm fazer o tratamento, não porque eles são inférteis, mas porque você consegue excluir aquela doença entendi também. do embrião. Então você vai produzir um embrião saudável, apesar deles não serem inférteis. E está chegando no horizonte aí para daqui a uns 20 anos, mas está chegando a edição gênica, né? Você vai conseguir ir lá no pedacinho de DNA onde o casal tem o problema, editar aquele pedacinho, consertar, porque hoje você não conserta, hoje você seleciona os embriões, separa os normais dos anormais. Então eu consigo saber aquele embrião que é doente, aquele eu não transfiro, e transfiro o embrião sem doença. No futuro você vai conseguir fazer uma edição desse gene para tirar a doença do embrião, vai ser fantástico, né? Isso tá no horizonte. Coisa, né? Impressionante que até onde a ciência chega e ao mesmo tempo ainda a gente não consegue encontrar um remédio para sair dessa situação do coronavírus. É uma coisa muito difícil da gente entender. Você, doutor, você está mais próximo disso tudo, né? Você também, Bruna, porque de alguma forma você também está sempre atenta a tudo isso, mas na nossa cabeça aqui, dos réis mortais, é difícil de entender, né? Aonde chega a ciência em reprodução, fertilização, é claro que isso é proibido, mas você poderia, se quisesse, acho que a ciência já chegou até aí, de escolher como que seria o seu filho, né? Isso já aconteceu, não aconteceu? Eu acho que logo mais, ainda não, você ainda não consegue fazer seria a edição dos genes, mas logo mais a gente vai conseguir fazer sim. Até porque eu acho super perigoso, acho que ninguém chegaria tanto, talvez nós não teríamos acesso a isso, mas falando em ciência, falando em medicina, eu acho que já é possível, né? Sim, eu acho que isso está muito próximo de acontecer. Toda essa edição de material genético, já estão estudando, estão fazendo muito isso já tem pesquisas sendo feitas, não em humanos, né? Mas isso é muito promissor, isso deve acontecer muito em breve. Imagina que 30 anos atrás estava começando a fertilização in vitro, 40 anos atrás, em 78, 40 e pouquinho, nasceu o primeiro bebê. 40 anos depois, a gente está fazendo diagnóstico genético do embrião antes de implantar no útero. O bebê de proveta que a gente escutou tanto falar é diferente da fertilização in vitro? Não, o bebê de proveta é a fertilização in vitro, é o nome que usaram, traduziram do inglês, que era test tube baby, eles traduziram, mas é a fertilização in vitro, né? Bruna, o que você sabia sobre isso? Quando você decidiu fazer a sua fertilização, você sabia em termos de informação que a gente vai ali e procura, mas o que você de fato, quando fez, se surpreendeu? O doutor Cristiano me guiou muito bem desde o começo, só fiquei bem brava quando eu cheguei, ele falou, olha, o melhor era você engravidar agora. Eu falei, gente, como assim? Eu vou engravidar agora? Né? Eu falei, não, como assim? Vou achar alguém e já vou engravidar? E aí eu fui fazer o congelamento. Mas assim, eu fui muito bem assistida por ele e super bem... ele me explicou muito. Assim, eu sou da área de saúde, eu sou muito chata, no entanto... Mas você sabia algumas coisas ou você se surpreendeu? Porque a minha pergunta é, você sabia como seria o seu caminho, as coisas todas que iriam acontecer? Não com a idade, mas com a sua rotina de tratamentos, de visitas ao médico, de injeções, de hormônios. Sim, na verdade foi explicado desde o começo, né? Quando eu fui, ele me explicou que a gente ia fazer o primeiro ciclo, ver como eu iria responder, né? Como que eu ia ovular, vamos dizer assim.
E aí o primeiro ciclo eu fiz, aí toma anestesia, na hora de tirar também foi super tranquilo, não sente nada. Talvez uma cólicazinha, mas aquela cólica que a gente tem na menstruação pós a retirada dos óvulos. Mas assim, no entanto que eu vim trabalhar no mesmo dia, porque é difícil eu ficar quieta. Você fez uns 5, né? Eu fiz 4 ciclos. 4 ciclos. 4. Mas aí o primeiro que eu fiz, pra você ver que ele foi tão tranquilo que eu fiz mais 3. E assim, eu fiquei muito chateada, é isso que eu brigo comigo ainda, mas hoje já aceitei. Eu falei, gente, saudável, só 3 óvulos, caramba, 3 óvulos. Isso pega muito pra gente, né, doutor? Muito. Como pega pra cabeça da mulher essa coisa? Que nem eu juro pra você, eu não me sinto com 47 anos, porque 47 anos não são 47 anos, são 3 para 50. É pior ainda, entendeu? Então, assim, e eu juro por Deus que eu não consigo me sentir assim, eu me sinto apta a ter um filho agora, ficar grávida agora, porque eu não mudei. Mas é apta. Nada da minha gravidez do Vitório pra cá, sabe? Eu me sinto igual, a mesma mulher, assim, e é curioso porque você vai fazer os exames, eles estão infinitamente piores. Eles já não eram bons quando eu estava grávida. Agora eu não preciso nem acompanhar os resultados, porque são caóticos. Mas isso é uma coisa difícil da gente entender. Sim, para você ter uma ideia, eu fiz o exame, ele era muito ruim. Aí eu falei pro Cristiano, eu quero fazer de novo, porque agora eu já fui mãe e o exame vai estar muito bom. Você vai te mostrar. Ele, Bruna, não, vai estar igual. E assim, já fazem 2 anos quase. Eu falei, pode me dar um pedido, eu vou fazer um exame. Vai estar igual ao pior, né? Porque passaram 2 anos. Pior. E eu fiz o exame de novo, né? Rezando para que assim, pudesse mostrar para ele falar, aqui, Cristiano, ó, tá melhor agora, porque eu já fui mãe uma vez, hein? Mas não, tá igual. A mesma baixa produção de óvulos. Olha, você acha que, doutor, ser mãe é uma questão de escolha? Eu acho que é uma questão de escolha. Eu acho sim. E eu acho que faz parte, como eu falei, você escolher não só a hora que você não quer ter, como a hora que você quer ter, né? Então, é importante ter todo esse planejamento, principalmente que se você tem esse desejo forte de ser mãe, porque a pós-graduação você pode deixar para depois, a faculdade tem faculdade depois, a viagem para a Europa tem a viagem depois, agora o filho depois não tem, se você não planejou, não guardou os ovos, não fez o seu planejamento, ele depois não tem. Então, deixar fazer minha pós, vou deixar de fazer minha pós agora para fazer daqui 3 anos. Não é o que eu quero. Tudo bem, não é o que você quer, mas a pós está lá daqui 3 anos, né? Sim. É a ciência, gente, apoiando a decisão da mulher, né? Sim. Isso é muito legal, a gente poder se apoiar nessa questão da fertilização, que é um assunto que antes era cheio de pudor, tabu, medos, senãos, e hoje é um assunto tão próximo, né? Eu aqui no podcast já falei algumas vezes sobre esse assunto, já falei com amigas que fizeram, eu gosto de falar desse assunto, porque eu acho que além dele ser um assunto que deixa a mulher em paz em relação ao seu tempo e às suas escolhas, também deixa a mulher perceber que mesmo sendo jovem, porque às vezes a gente carrega isso de um jeito meio errado às vezes, né? Claro que você aos 35 é super jovem, claro que você aos 40 é super jovem, mas eu tô falando de jovem da idade cronológica mesmo, você Sim. com 25, você com 24, aproveita, você faz a sua visita periódica aí no seu ginecologista, aproveita e congela seus óvulos, que você só vai ser feliz sendo assim, né? Porque bem ou mal, você vai dormir sabendo que beleza, você tem uma tranquilidade, né, doutor? É como se fosse um seguro, você faz para não usar. Você faz para não usar, você guarda, olha, eu tô sem parceiro agora, saí de um relacionamento, não sei o que vai ser da minha vida, tenho 35, vou guardar. Guarda, daqui 2 anos encontrou o parceiro, vai ter filho em casa, né? Não precisa vir buscar os óvulos daqui 2 anos. Mas se acaso isso não acontecer e precisar ser mãe depois dos 40, os ovulinhos estão lá guardadinhos, né? Uma coisa que, assim, foi o que o Cristiano falou, que hoje os ginecologistas, eles estão mais abertos a esse assunto de estimular a gente, né, a congelar. Eu acho que isso foi uma coisa que me deixou muito a desejar e que foi difícil de eu digerir, assim. Eu sempre ia ao ginecologista, mas eu acho que deveria fazer parte dos exames de rotina da mulher, a partir aí dos seus 28 anos, pedir para fazer o exame de reserva ovariana. Porque isso já sinalizaria que, de repente, sei lá, com 28 eu já teria uma reserva baixa. E com certeza eu teria congelado. Então, acho que esse exame, os ginecologistas deveriam pedir também, né? Mesmo que é um exame que a maioria das vezes o plano de saúde não cobre, enfim, mas eu acho que deveria expor isso pra gente. Cabe a gente querer fazer ou não.
E aí, nessa, pega um exame que já está ficando ruim, eu, com certeza, já teria congelado. Mas aí do mesmo jeito que é uma escolha da mulher ser mãe também. E tem outra coisa, quando você é mais jovem, assim, você fala, não, eu não vou ter filho, não quero passar por isso. Isso é meio que é um mantra das meninas mais jovens, só que ela vai mudar de ideia, é fato também. Então, realmente isso deveria ser indicado, e os ginecologistas deveriam falar sobre isso de um jeito mais tranquilo, com mais clareza para as meninas já bem mais jovens, acredito total. Nunca tive essa conversa com meu ginecologista com uns 20 e poucos anos, por exemplo, era um assunto que nem passava na minha cabeça. Uma hora a mulher tá, não quero, pum, vira a chave, quero. Agora eu quero. É porque o relógio biológico, né? O relógio você fica desesperado. Deus. Mas eu acho que, Dri, você vai ter outro bebê. Aí, Cristiano, vamos lá. Pode ser, hein? Pelo que eu estou ouvindo ela falar, do jeito que ela está falando. Olha, nossa senhora, eu não gostaria que as mulheres passassem por isso, que eu passei, porque é frustrante. A gente amou. Sei lá, eu sempre conquistei os meus objetivos, eu trabalhei muito, eu continuo trabalhando. Às vezes a pessoa, você fala assim, eu tenho um sonho, mas está tão longe, mas não faz mal, eu vou atrás desse sonho. Agora, quando o tempo te mostra que não dá, é frustrante demais, porque as outras coisas todas a gente corre atrás para conseguir, Sim. mesmo que demore, mesmo que você passe a vida tentando realizar aquele sonho. Agora, neste caso, é o tempo falando para mim, é a natureza mostrando que não, Sim. sabe? Sim, então isso é frustrante. Aí você fala, não, peraí, já que a natureza está falando não, vamos tentar pela ciência. Tem gente que não vai contra a natureza, mas eu acho que se a ciência está aí para ajudar a gente, por que não, né? Eu não tenho culpa nenhuma em relação a isso. Mas eu aconselho todas as amigas, entrou aqui no meu consultório para trazer o cachorrinho, tem aí seus 20 e poucos anos, 28, eu já falo, você tem vontade de ser mãe? Ah, não, eu tenho o cachorrinho. Eu falo, guarda os óvulos com seus 30 anos, eu te garanto que vale a pena deixar, porque eu com certeza eu teria feito, por isso eu acho que foi falta um pouco de informação da parte de ginecologia do médico, a gente vai sempre, a gente faz exame de rotina, qual é o mal que tem de pedir um exame desse? A gente decide se a gente quer fazer ou não. A gente decide se a gente quer congelar ou não. E a gente vai procurar um especialista. Aliás, eu falando com o Dr. Calil, você ouviu, né, Dr. Cristiano? Ele falou sobre a coisa de congelar os embriões, que é diferente de congelar os óvulos. Explica aqui pra gente a diferença, por favor. Explico. É importante essa diferença, porque assim, uma vez feitos os embriões, por exemplo, a nossa clínica não descarta embrião. No Brasil não tem lei da reprodução humana como tem em outros países, né? Quase todos os países têm uma lei mesmo, feita pelo Congresso, está lá no código deles. Nós não temos leis, então nós somos regidos pela Anvisa e pelo Conselho Federal, por normas administrativas que regulamentam, não leis. O Conselho Federal permite o descarte de embriões, mas tem uma lei da biossegurança que restringe o descarte de embriões, então nós ficamos num buraco legal onde a gente não sabe se dá ou se não dá para descartar embrião. A nossa clínica, particularmente, nós, por orientação dos nossos advogados, nós não descartamos embriões. Então a gente já explica isso para o casal antes. Os embriões que vocês fizerem, eles aqui na clínica não são descartados. Eu tenho até casais que tiraram o embrião da nossa clínica para levar para outra clínica que faz o descarte, né? Agora, os óvulos não tem essa questão. Os óvulos, eles podem ser descartados a hora que quiser. Então, você fala, não quero mais. Liga lá na clínica, pode descartar. Descarta. Não, mas aí você não descarta e como é que faz? Fica aí, forever? Fica lá forever. É um vazio jurídico que tem. E outra coisa, o casal se separou ou um dos cônjuges morreu, o outro não poderia usar sem autorização, né? Então, eu estou casado, eu faço embriões, amanhã eu separo, e aí a minha mulher fez 43 e não pode mais ter filho. E os óvulos dela ficaram presos comigo, porque esses embriões são meus. Então, ela não pode usar esses embriões, a não ser que eu deixe, né? Mas normalmente se o casal separou, eu não vou querer que ela tenha filhos com a minha carga genética. Então, além dessa questão do descarte do embrião, tem a questão do casal estar bem constituído ou não. Então, não, nós estamos... Eu falo quando vem um casal para guardar óvulo ou embrião, eu falo, olha, não pode fazer parte do plano morrer ou separar nos próximos anos, porque vocês vão ter uma questão legal aí.
Mas no caso da Bruna teria sido uma boa saída se ela tivesse feito isso, porque ela agora teria embriões Sim. Né, do mesmo doador. Sim, nós pegamos os Mas a 12 gente óvulos, tentou. fizemos a fertilização nos 12 óvulos e tivemos dois únicos embriões da fornada. A perda no processo ela é enorme, né? Ainda então, tem que lidar com isso, né? Não é uma coisa que você consegue fazer muito, né? Então a gente vai acompanhando, né, a evolução do embrião para chegar no dia de colocar. Olha, ao final das contas, a gente percebe como é difícil engravidar. Super. A gente passa tanto tempo tendo pavor de ficar grávida, nós mulheres, né? E toma a pílula, e faz a tabela, e fica desesperada, e olha a camisinha, e furou a camisinha, bota duas, e olha no seu... É tanto pânico, aí na hora que baixa, que você cai a ficha, você fala, gente... Não, é difícil. É difícil. Quando a filha adolescente engravida, ela conta... Aí é rapidinho, ela fala assim, pai, mas foi uma só. Mentira. Tava pilando faz tempo, né? Porque é 20, 25% de gravidez por relação, por mês. O casal teve relação naquele mês. 100 casais tiveram relação naquele mês. 20, 25 vão engravidar Todo dia. No período fértil, vai. Mas assim, se eles engravidarem durante o período... Se eles tiverem relação durante o período fértil, é 20, 25% de gravidez. Nós somos uma espécie subfértil mesmo, né? Diferente de outras espécies que tá no cio... A Bruna pode ficar melhor. Tá no cio, pôs para cruzar, nasce 8. É completamente o contrário. Isso. Não tem infertilidade, né? Cruzou, nasce. É muito raro ter infertilidade em outras espécies. E nasce 8. A gente não. Cruzou, não nasce. Nasce em 20%. Olha lá. E aquela coisa do dia fértil, assim, o último, conta do primeiro dia da menstruação para o último 13 dias para lá, pula 3, vai 3, essa tabelinha antiga que a gente aprende na adolescência, funciona? Funciona mais ou menos. O corpo humano não é um reloginho que nem a gente gostaria que fosse. Então, mulheres com ciclos de 28 vão ovular mais ou menos lá para o dia 14 do ciclo. Então, lá para o dia 11 do ciclo, começa a ter relação, dia sim, dia não. Que é mais ou menos isso que você está falando, né? Menstrua, conta 13, começa a ter relação, dá mais ou menos isso. Agora tem aplicativo, né? Então, fica muito mais tranquilo. Você vai jogando suas menstruações no aplicativo e ele vai fazendo o cálculo para você do seu provável dia fértil. Porque tem aquela que tem ciclo de 28, mas tem a que tem ciclo de 32. E tem aquela que não tem um ciclo, né? Que é uma zona, que cada hora fica menstruada numa hora diferente, é uma confusão, não dá nem para manter o ciclo. Aí é um déficit de ovulação. Aí ela tem problema de ovulação. Menstrua 3 vezes por ano. Aí é um déficit de ovulação, aí ela tem que procurar ajuda mesmo para poder ovular, se ela estiver querendo engravidar. Tô nessa turma aí, da menstruação um pouquinho, assim, aqui menstrua um mês, pula 2, aí menstrua de novo, pula mais 2. Ai, meu Deus, olha o tempo. Ela tá com vontade de ser mãe. Vai conseguir. Vai conseguir. Pensamento positivo. Olha, vocês que estão ouvindo aqui, vale lembrar, vou lembrar de novo, né? Você é mulher, homem, porque a gente fala tanto da fertilização, da coisa da fertilização, a gente está sempre focado na mulher. Mas a gente esquece que o homem também é muito importante, seja como doador, seja como marido, seja como... Não importa, o homem nesse capítulo tem um papel muito importante também. Então, tanto para a mulher como para o homem, procurar um médico, saber se informar, saber mais sobre esse assunto, é a coisa mais importante que a gente tem a fazer. E para encerrar, eu queria saber para vocês, construir uma família Eu acho que construir uma família é construir um sonho, né? E a família não necessariamente tem o formato que todos esperam que ela tenha. A família pode ser a Bruna e o Valentim. Isso. A família pode ser as 2 moças com o seu filho, pode ser os 2 moços com o seu filho, pode ser um moço sozinho com o filho, né? Então, família, eu acho que não é mais papai, mamãe e filhinho. Família é você com a sua descendência, seja como você chegou até lá. Maravilhoso. Olha, para você que está ouvindo a gente, você quer saber mais sobre esse assunto? Se fosse você, aliás, se eu fosse você, não, é o que eu vou fazer na sequência, acabando o nosso papo, acesse o site www.fertilidadenomeutempo.com.br. O Instagram é o Dr. Cristiano. Por favor, Dr. Cristiano, qual que é o seu Instagram? Cristiano Busso. Qual que é o seu Instagram, Bruna? Bruna Barros.
Muito bem. E também o Instagram, @mercbrasil. Com esses 3 Instagrams, amor, você vai se informar de tudo que é jeito e vai correr atrás do seu sonho, que é a coisa mais importante que você tem. Gente, muito obrigada, adorei nosso papo. Faltou Obrigado. alguma informação, doutor? Não, acho que é isso, foi bacana. Foi legal, Adriane, obrigado. Imagina, obrigada a você. Bruna, quer falar mais alguma coisa para as mulheres que estão nos ouvindo agora? Que elas têm que correr atrás dos sonhos e ver que a família pode ser isso mesmo, como o Dr. Cristiano falou. Pode ser ela e o filho e os cachorros, que nem eu, e vai ser feliz. E não deixa o tempo passar, porque, infelizmente, eles são privilegiados, né, os homens, nesse requisito aí, essa produção de sêmen, e nós, mulheres, nosso tempo, a gente tem que acompanhar um relógio biológico mesmo. Mas eu acho que, assim, é um ato de coragem também, assim, eu acho que ter uma produção independente. Sem dúvida. Mas eu acho que, na verdade, assim, é um ato de muito amor, né? Que hoje eu sou o pai e a mãe do Valentim, e totalmente, assim, bem resolvida e feliz. E faria tudo de novo. Odri, tem uma história de um amigo, né? Eu estou num grupo de produção independente do WhatsApp, são 24 mulheres, e no meio dessas mulheres tem um rapaz, né? Ele é homossexual, e ele fez uma produção independente também, mas quem gerou os filhos foi a mãe dele, né? Então ele pegou maravilhoso! Ele pegou óvulo doação e ele conseguiu 2 embriões e a mãe dele gerou e nasceu um menininho e uma menininha. E ele é o pai e a mãe. Super bem resolvido. Mas tá vendo? É maravilhoso isso, porque às vezes a mulher que tá ouvindo, a gente fala, puxa, mas eu não posso ter filho, eu não consigo, mas tem sempre alguém que pode, que te ama e que faria por você. Porque nada mais é do que um forno, né, gente? É um forno afetivo, um forno de amor. O que a gente se depara, às vezes, quando eu estava fazendo o meu processo aí de fertilização, às vezes é difícil o homem aceitar, porque às vezes, assim, por exemplo, o sêmen do cara é ruim, não adianta. A mulher tá bem, o óvulo dela é bom. E aí o cara aceitar que vai pegar um sêmen de doação que a mulher dele vai gerar. Então, esse é um pouco de problema que a mulherada enfrenta. Eu tenho uma colega que o óvulo dela não dá mais, né? Eu até falei para ela, olha, se você tem essa vontade, pega um óvulo doação, passei o contato do Dr. Cristiano e vê se o seu marido topa, né? Pegar um óvulo doação, mas o sêmen vai ser dele. Então agora é um processo que ela vai ter que conversar com o marido. Mas se ele não aceitar, isso que eu falei, se ele não aceitar, você vai deixar o seu sonho de lado? Porque vai passar o seu tempo. Vai daí passar. É uma coisa... Né? E aí ela falou, eu acho que daí eu acabo o meu relacionamento, eu vou fazer sozinha, eu pego óvulo doação com um banco de sêmen e vou gerar um filho. Então tem essa parte também, né, quando você tá num relacionamento a 2. Eu acho que tudo é uma questão de conversar, de entender os sonhos e as necessidades de cada um. O que não dá é para a gente engolir os nossos sonhos em função de uma outra pessoa, né? Mas também não dá para a gente colocar os sonhos acima de tudo e de todos. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? A gente tem que tentar entender, ver que tipo de relacionamento você tá, se cabe essa conversa, se cabe, às vezes não cabe separar, às vezes o relacionamento todinho é perfeito e não cabe uma separação nesse momento. Às vezes o sonho é maior do que o amor por aquele relacionamento, aí cabe a separação. Então tudo é uma questão de colocar na balança, e acho que essa balança ela é muito nossa, na hora de deitar e dormir, sabe, assim, pesa a nossa cabeça e é aí que mora a nossa balança. Então você que está ouvindo a gente, entenda a sua balança, veja em que ponto você está e não esqueça de procurar o seu ginecologista, não esqueça de se informar, pode ser no site, né, como é que é o nome? Deixa eu colocar aqui o nome do site de novo para vocês, www.fertilidadenomeutempo.com.br, para você ter bastante informação antes de tomar uma decisão. Maravilhoso! Um beijo para vocês, obrigada, Obrigado, viu? Adriane. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Bruna. Tchau, tchau, tchau. Fala, Galisteu.